Você conhece todos os atalhos da sua IDE? Já pensou em escrever mais código apertando menos teclas? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre atalhos que eu considero muito úteis. Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e hoje a gente vai falar sobre atalhos que eu considero muito úteis. Como esse canal não foca em uma linguagem e nenhuma tecnologia, e eu gosto de falar sobre programação de uma maneira mais ampla, eu vou falar sobre esse tema de atalhos de uma maneira mais genérica. E aí você adapta para o seu contexto aí, fechou? Para mostrar como aprender os atalhos da nossa IDE pode aumentar bastante a nossa produtividade, eu resolvi o mesmo problema duas vezes, mas uma vez usando atalhos e uma vez sem usar atalho nenhum. E nos dois casos eu cronometrei o tempo que eu levei para resolvê-los. Eu já vou mostrar para vocês, mas antes disso eu vou mostrar qual é o problema que eu resolvi. Ele desenha formatos numa determinada ordem. Formatos como quadrado, círculo, retângulo, triângulo e linha. A gente tem essa função aqui, drawAllShapes, que basicamente ela ordena todos os nossos shapes e imprime eles na tela. Cada um dos shapes, como retângulo, linha e círculo, eles implementam uma classe abstrata chamada shape. Essa classe abstrata chamada shape tem uma função abstrata chamada draw, de modo que cada um dos shapes implemente o seu próprio método de como desenhar na tela, e essa classe também implementa a interface comparable, para que eu possa ordenar de acordo com o que eu quero. E a ordem é definida nessa lista aqui: quadrado, círculo, retângulo, triângulo e depois linha. Aí eu tenho a função compareTo, que chama a função precedes, e a função precedes basicamente encontra qual é o índice de cada um dos shapes que eu estou comparando, faz uma subtração e consegue dizer qual shape é maior, qual shape é menor. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu construo esse problema passo a passo. Assim que acabar esse vídeo você confere lá. E aí eu resolvi usando atalhos e resolvi também sem usar atalhos. O vídeo aqui em cima sou eu resolvendo esse problema sem utilizar atalhos, enquanto esse vídeo aqui do lado sou eu resolvendo o problema utilizando todos os atalhos que eu conheço. Se a gente jogar o vídeo aqui para o final, a gente vai ver que para resolver com atalhos eu demorei cerca de 5 minutos e 36 segundos, enquanto para resolver esse problema sem utilizar nenhum atalho eu passei dos 9 minutos. Essa diferença pode não parecer tão grande como resolver um problema que demorou cerca de 10 minutos, mas imagine isso ao longo de horas e dias. É bastante diferença de tempo. E como esse canal chama Vamos Codar, a gente tem que olhar código. Então vamos ver quais atalhos eu utilizei? A primeira coisa que eu fiz foi chamar minha função drawAllShapes antes mesmo de ter a função drawAllShapes. Então eu vim aqui, drawAllShapes, passando um ArrayList de shape, e aí eu criei um circle, um square, um triangle, uma linha, line, e um rectangle. E aqui eu utilizei um atalho que eu gosto muito, que é o que ele cria a função pra gente. Eu não preciso me preocupar em criar todo o boilerplate falando que ela é uma função privada, com o nome drawAllShape e receber os parâmetros. Esse atalho já cria tudo pra gente. E aí eu posso renomear o parâmetro como shapes e falar que ele é um ArrayList de shape. Minha classe shape ainda não existe, mas eu vou falar que ela vai ter um método chamado sort, e para cada shape na minha lista de shapes eu vou chamar um método chamado draw, e esse método também ainda não existe. E aí com o mesmo atalho que eu criei a função, eu vou criar uma classe chamada shape aqui no nosso arquivo. Ela vai ser uma classe abstrata e ela já vai implementar a nossa interface comparable, comparando com outro shape. E aqui, no mesmo atalho, eu posso agora criar uma função abstrata chamada draw. E aí, com um clique, ele já escreveu todas essas palavras pra gente. Aqui a gente vai ter a função compareTo, e essa função compareTo vai retornar uma função chamada precedes, que vai receber o other shape. E aí, eu aqui consigo usar um atalho para criar a função precedes. E eu vou chamar o nosso parâmetro de shape e ela vai retornar um inteiro. A função precedes vai chamar uma propriedade chamada shapesOrdering, que ainda não existe, e eu vou dar um indexOfFirst, passando o meu shape.javaclass.simpleName para comparar com aquela nossa lista de shapeOrdering. E aqui, se não existe, eu vou criar uma propriedade chamada shapeOrdering. E essa propriedade vai ser uma lista de, e aqui eu consigo passar todas as minhas strings que representam cada um dos meus shapes. Colo aqui rapidamente, e aqui eu escrevi tudo errado, indexOfFirst, e aqui eu uso um atalho para extrair isso para uma variável, e eu renomeio para shapeIndex. E aqui eu crio a mesma coisa,
só que agora usando a minha classe this e eu chamo de MeIndex. E a nossa função precedes vai retornar o MeIndex menos o shapeIndex. E dessa maneira eu já contemplei toda a parte de fazer a ordenação dos nossos shapes. Ainda falta criar as classes Circle, Square, Triangle, mas com o mesmo atalho a gente consegue simplesmente criar a classe aqui e ela já estende shape. E existe um atalho para a gente já falar para ele implementar a função draw e a gente não precisa escrever muita coisa. E aqui a gente simplesmente faz print do nosso formatinho de quadrado. Eu vou ter a mesma coisa para a classe Square, Shape, que implementa a função draw. A mesma coisa para a classe Triângulo, que estende Shape e implementa a função draw. Olha só quanta linha de código está sendo construída automaticamente e eu estou apertando só duas teclas, o atalho que cria as classes para a gente. Então eu crio uma classe linha, implemento e finalmente para a classe retângulo. Aqui eu vou precisar colocar o print de cada um. A nossa linha é o mais fácil, o triângulo vai ser o triângulo, o nosso square vai ser o nosso quadrado e o nosso círculo vai ser o nosso círculo. E assim eu já resolvi todo o problema de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito performática. Ah não, falta do retângulo aqui. Então a gente vem aqui e joga o retângulo. E pronto, assim a gente conseguiu construir toda a nossa solução com atalhos, facilitando e muito a nossa vida. Se eu rodar aqui o nosso teste, o input que a gente está dando é nessa ordem: círculo, quadrado, triângulo, linha e retângulo. E a gente espera que seja quadrado, círculo, retângulo, triângulo, linha. Vamos ver aqui. Ficou exatamente nessa ordem. Fala pra mim se atalho não é tudo de bom. Com certeza ainda existe um monte de atalho, dá pra fazer um monte de coisas. O importante é a gente conhecer todos esses atalhos e assim que a gente precisar, a gente consegue utilizá-los. É lógico que no começo a gente demora um pouco pra pegar o jeito dos atalhos, mas vale a pena investir nisso porque com o tempo a nossa produtividade aumenta e muito. E só pra complementar, na maioria das ideias, quando a gente quer usar um atalho e a gente não sabe qual é, na maioria das vezes, se você clicar com o botão direito, você acha a opção Refactory e aqui ele dá várias possibilidades pra gente. A gente pode renomear, a gente pode mover, introduzir uma variável, introduzir um método, fazer um monte de coisa. Só existe uma coisa que infelizmente não tem atalho. É você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Isso não tem como fugir, você sempre tem que fazer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Se assim como eu você quer aprender a construir códigos cada vez melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e tamo junto, valeu!